Foi daqui, da antiga sede da Companhia de Jesus em Lisboa, que saíram os primeiros padres jesuítas em direção ao Brasil. Seguidores da ordem religiosa que mais teve influência na educação brasileira, os jesuítas foram responsáveis pelo ensino no país por 210 anos. Ainda hoje, se discute qual era o objetivo desses missionários, que chegaram ao Brasil junto com os colonizadores, pouco depois da descoberta das novas terras. Catequizar? Educar? Afinal, o que trouxe os jesuítas para tão longe? O historiador português Jorge Couto estuda a influência dos jesuítas no Brasil e no mundo e dirige a Biblioteca Nacional de Portugal, onde a equipe da Univesp TV veio encontrá-lo. O seu projeto inicial era missionação, conversão de almas, conquista de almas, fosse primeiro de infiéis, depois de gentios, para a salvação. E a questão da educação surge um pouco depois, pelo facto de o Escole, fundador da Companhia de Jesus, ser detentor de um elevadíssimo nível intelectual que o distinguia da generalidade das ordens religiosas existentes. E só a pressão das elites católicas, italianas, espanholas, portuguesas e francesas é que fizeram com que a Companhia de Jesus e, sobretudo, o seu fundador aceitasse a muito custo que a Companhia também se dedicasse ao ensino. Padre Klein, da Ordem dos Jesuítas, foi aluno do Colégio Jesuíta São Luís, em São Paulo, e anos mais tarde tornou-se reitor do colégio. Eles educavam catequizando e catequizavam educando. Em virtudes e letras, já era um princípio desde Santo Inácio de Loyola, fundador da ordem, era esse, virtudes e letras, era um elo, uma ligação. Então eles vinham fazer a educação e através disso transmitir os valores cristãos e suscitar a adesão dos educandos para o cristianismo, não é? O filme Anchieta, José do Brasil, do cineasta Paulo César Saraceni, conta a história dos primeiros jesuítas que chegaram ao Brasil colônia e as dificuldades que esses missionários enfrentaram. Convencer o europeu de que o índio era gente foi uma das grandes batalhas do padre Manuel da Nóbrega, chefe da primeira missão jesuítica ao Brasil. Essa questão está no texto Diálogo sobre a Conversão do Gentio. Dizei-me, irmão Nogueira, esta gente são próximos? Parece-me que sim. Por que razão? Porque nunca me acho senão com eles, ou com seus machados e foices. E por isso lhe chamais próximos? Sim, porque próximos, chegados, quer dizer, e eles sempre se chegam a mim. E eu, como a próximo lhes faço, cuidando que cumpro o preceito de amar ao próximo como a mim mesmo. Estes têm alma como nós? Mas isso está claro, pois a alma tem 3 potências: entendimento, memória e vontade, que todos têm. E aqui ele usa Santo Agostinho, na verdade, que é o grande teólogo, né, em que diz que justamente que o homem se define por 3 potências ou faculdades, né, da alma, que são entendimento, ou seja, inteligência, memória, a capacidade de lembrança, e vontade. Legal. E o padre José de Anchieta. Essa cena do filme José de Anchieta mostra o jesuíta conversando em tupi com os índios que buscava catequizar. Anchieta falava fluentemente a língua dos índios. Os padres línguas com mais aptidão para a aprendizagem das línguas indígenas ensinavam àqueles que chegavam ao Brasil a língua da terra, como então se chamava, para designar o Tupi-Guarani, e quando houve massa crítica suficiente, passaram a ser formados, quer no Colégio de Coimbra, quer em Lisboa, no Colégio de Santo Antão, nas línguas dos povos em que iam trabalhar. O educador e sociólogo Fernando de Azevedo, no livro A Cultura Brasileira, escreve que logo ao desembarcarem, os jesuítas fundaram as suas residências ou conventos, a que chamavam de colégios para o domínio das almas. Eles penetraram as aldeias dos índios, multiplicando ao longo da costa seus principais pontos de irradiação. Criação de colégios? Por que os jesuítas fundavam colégios? Todos esses colégios eram fundados
a pedido das elites locais que tinham de contribuir financeiramente. Ou seja, as elites locais pediam à companhia que fundasse um colégio e apresentavam os bens e os rendimentos que esses bens podiam dotar esse colégio. Desde a vinda deles em 1549, até a expulsão no Pombal, já, né, no século XVIII, eles foram praticamente hegemônicos em termos de ensino, né? Mas, de fato, quem tinha acesso aos colégios jesuítas eram o que eles chamavam de elite, né? Elite local, sobretudo das grandes cidades, digamos, as principais cidades em que haviam colégios jesuítas, né? Então, era geralmente os filhos de portugueses, né, que tinham, ou então alguém que já tinha enricado por algum motivo, um dono de engenho ou coisa parecida, mas era, em geral, quem tinha emprego nos empregos públicos, né, concessões reais, e pessoas que eram consideradas da elite local. Quer dizer que os colégios eram para as elites. Mas e os indígenas? Há muito pouca documentação que refira a presença de índios nos colégios, mas nas aldeias, nos aldeamentos, aí sim havia um ensino generalizado. Mas o colégio já era um grau superior, já era um grau em que normalmente as elites é que tinham acesso. Havia dois tipos de ambientes escolares: os aldeamentos e os colégios jesuítas. Enquanto os aldeamentos se dedicavam à educação e à catequização dos índios, os colégios cuidavam da educação dos filhos da elite colonial. Há um grande rigor do ponto de vista da austeridade, do comportamento moral, das inovações pedagógicas que os jesuítas introduzem em todo o mundo, que vão atrair as elites e que vão levar a que por toda a Europa Católica surjam colégios, desde o Colégio de Jesus em Roma, chegando a Nagasaki, no Japão, até à rede de colégios que foi criada no Brasil. O primeiro em 1549, em Salvador, depois gradualmente São Vicente Santos, também no Espírito Santo, em Ilhéus, em São Paulo. Aqui, no Colégio São Paulo de Piratininga, índios e portugueses dividiam o mesmo espaço. O colégio era, ao mesmo tempo, um centro de catequização dos indígenas da região e de aprendizado dos filhos da elite colonial. Era também um centro de formação de novos padres, que agora não precisavam mais ser mandados a Coimbra para serem ordenados. Para transmitir esses valores por meio da educação, os colégios jesuíticos utilizavam um método pedagógico que era organizado num conjunto de normas, chamado Ratio Studiorum. É justamente o conjunto dos preceitos estabelecidos por Santo Inácio, depois foi reformados algumas vezes, que determinavam a forma da educação jesuítica. Isso era seguido estritamente em todos os colégios do mundo, né? Colégio jesuítico. Eles têm indicações gerais desses estudos, né, de base, estudos gramaticais, estudos, digamos, de poética, estudos de retórica, sobretudo, que é nuclear, decisivo, né, o estudo de retórica, com muita prática oratória, e baseado, sobretudo, num conceito fundamental que é o de emulação. O princípio da educação jesuítica é que, através da competição, você podia traduzir emulação por competição, mas não uma competição pela competição, uma competição com vista a uma superação, digamos, de si mesmo e dos modelos que informam a educação. A Companhia de Jesus percebeu muito cedo, e mais cedo do que todas as outras ordens religiosas existentes na cristandade, que a transmissão das experiências de evangelização nos mais diversos locais era um instrumento de formação extremamente importante. E optou pela inculturação, ou seja, pela adoção dos hábitos de muitos dos povos nos quais se integraram. Então, por exemplo, eles logo perceberam que os índios adoravam cantar. Isso é uma coisa que... Então, eles usavam na missa muito canto, que eles cantavam em latim, como você disse, mas não é porque eles estavam só preocupados que eles aprendessem o latim, não era isso que era fundamental. O fundamental era, pela música, atrair os índios, digamos, para os cultos e para a religião cristã.
mas tem sempre esse efeito sensório, imediato, tem um pragmatismo sensitivo, que os jesuítas são craques, né? Manuel da Nóbrega chegou a escrever que os índios mostravam admiração pela leitura e pela escrita, que desejavam aprendê-las e ser cristãos. Ele solicita ao rei de Portugal ainda mais missionários e reafirma que não há necessidade de que eles sejam homens letrados, porque os índios são papel em branco, em que se pode facilmente escrever e divulgar o Criador. Mas será que tudo poderia ser escrito tão facilmente assim? O próprio Manuel da Nóbrega parece mudar de ideia. Mais uma vez, ouça o que ele escreveu no Diálogo sobre a Conversão do Gentio. O sociólogo Gilberto Freire, em seu livro Casa Grande e Senzala, obra considerada essencial para o entendimento do pensamento social brasileiro, diz que é difícil reconhecer que os padres tenham agido com heroísmo e lealdade aos seus ideais. Freire considera os jesuítas agentes europeus de desintegração de valores nativos e afirma que sua influência foi deletéria. Deletéria porque, do ponto de vista de Gilberto Freire, os jesuítas foram destruidores de cultura. Já Fernando Azevedo considera os jesuítas responsáveis pela mais importante fase da história da educação no Brasil. No seu livro A Formação da Cultura Brasileira, Azevedo diz assim: a vinda dos padres jesuítas, em 1549, não só marca o início da história da educação no Brasil, mas inaugura a primeira fase, a mais longa dessa história, e certamente a mais importante pelo vulto da obra realizada, e sobretudo pelas consequências que dela resultaram para a nossa cultura e civilização. Educadores ou destruidores de cultura? A discussão sobre o papel dos jesuítas é ainda atual, mas a trajetória desses missionários na história da educação guarda um consenso. Ninguém nunca é sempre inovador. Há um momento, há um tempo em que é inovador, depois há um tempo de cristalização e há um tempo de decrepitude, como em todas as sociedades humanas. E a Companhia de Jesus aconteceu exatamente a mesma coisa. No século XVI, no século XVII foi vanguarda, no início do século XVIII cristalizou e na segunda metade do século XVIII já está em declínio do ponto de vista da modernidade dos sistemas de ensino.